Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos desenvolver a frente B, módulo 3, semelhança de triângulos e teorema de Tales. Vamos ver se nós fechamos essa parte hoje com correção de alguns exercícios. E sempre lembrando, tem que assistir às aulas, mas não deixe de fazer a lista de exercícios. Matemática aprende fazendo. Mesmo aqueles alunos que pegam essas atividades já desenvolvidas, tenta desenvolver novamente, ok? Então, vamos lá. Semelhança de figuras semelhantes. Veja bem, eu não concordo muito da forma que está exposto aqui, mas depois vocês vão entender o porquê. Não que tenha nada errado, tá? Longe disso, quem sou eu? Mas olha aqui, ó. A ideia de semelhança de figuras planas é uma das mais importantes da geometria. Dizemos que duas figuras planas são semelhantes quando possuem a mesma forma. É aqui que nós vamos abrir um link para discussão. Preste atenção. Eu tentei aqui em casa hoje procurar a garrafa de álcool. Eu tinha elas aqui, mas minha esposa jogou fora. Para a gente mostrar que nem tudo que tem a mesma forma é semelhante. É aí que a gente tem que tomar muito cuidado com a semelhança de triângulo. Veja bem, tenta imaginar um álcool de 1 litro, a garrafa de um álcool. Aqui eu tenho um exemplo de uma, mas não tem a outra. Essa garrafa. Aí você tenta imaginar a mesma marca do álcool, porém uma garrafa de 500 ml. Então nós temos aqui uma de 1000 ml e vocês precisam imaginar de 500 ml. As duas possuem a mesma forma, porém elas não são semelhantes. Por quê? Porque se você for olhar figuras semelhantes, ela tem de ter um contexto padronizado para todas as dimensões. Por exemplo, você pega uma garrafa dessa, se você reduz a metade da garrafa na altura, você pega o diâmetro, reduz a metade. Tem tudo para que elas sejam semelhantes, porque elas são da mesma forma. Mas se você observar, a tampa da garrafa de 500 ml e a tampa da garrafa para essa aqui de 1 litro, a tampa é a mesma. Então significa que a altura reduziu numa certa proporção, creio eu que o diâmetro vai diminuir na mesma proporção, mas o diâmetro da tampa e o comprimento da tampa permaneceu o mesmo. Então, nesse caso, não existe semelhança. Porque a semelhança ela só existe se todas as dimensões reduzir na mesma razão, que a gente vai chamar de razão de proporção. Tá certo? Então, eu tenho muito medo quando você fala assim, tudo que tem a mesma forma, que possui a mesma forma. Aí você pode pegar outros exemplos. Você pega aí uma garrafa de cerveja de 600 ml, pega aquela de 300 ml. Se você for observar, elas são da mesma forma. Porém, a tampa é a mesma. Então, por esse motivo, elas não são semelhantes. Certo? Então, resumindo, que são figuras semelhantes? Elas precisam ter a mesma forma? Sim. Mas, além disso, todas as suas dimensões têm de estar numa mesma razão de proporção. Isso seria o conceito correto de figuras planas, certo? Aí, se você for observar aqui, ó, nós temos dois exemplos. Dois quadrados quaisquer sempre são semelhantes. Sim. Primeiro, se você observar o quadrado, nós temos cada ângulo interno 90 graus. Então, uma das coisas que você precisa analisar é esse ângulo interno. Eles são congruentes 2 a 2. Se você pegar o ângulo A e o ângulo E, ambos têm 90 graus. E, além do mais, se você pegar o lado do quadrado maior e falar que ele é 10, e falar que o lado do quadrado menor é 5, todas as divisões do maior para o menor vai dar a mesma razão cá. No caso aí, se você pega 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, com certeza vai dar sempre a mesma razão de proporcionalidade. Então, qualquer que seja os quadrados, sempre eles vão ser semelhantes. Porque quando você pega qualquer lado, pode dar número decimal, 3,1 é o lado de um, e 1,2 é o lado do outro. Quando você pega 3,1 e divide por 1,2, vai dar sempre o mesmo valor. Então, qualquer que seja o quadrado, eles vão ser semelhantes.
Aí vem um outro exemplo, que só voltar aqui rapidinho, de triângulos. O que aconteceu com esse segundo exemplo? Veja bem, nós temos esse lado aqui, ó, com a medida 2 centímetros. Aí, como você pega aqui, ó, 4 centímetros. Então, dobrou. Aí, como você pega aqui, ó, 4 centímetros. O lado correspondente a ele, 8 centímetros. Dobrou. E, por último, nós temos aqui 3 centímetros. E nós temos aqui, ó, 6. Nesse caso aqui, eles são semelhantes. Aí vocês vão falar assim, mas não precisa analisar o ângulo? O triângulo, ele é especial. Basta os lados serem proporcionais para que a figura seja semelhante. Então, qualquer triângulo, se os seus lados são proporcionais, com certeza eles são semelhantes. Mas a gente vai detalhar os casos de semelhança de triângulo, que ele é o que mais a gente utiliza. Aí vocês vão perceber no final que existe o caso lado, lado, lado. Então, vamos lá. Vamos agora focar nos triângulos. Triângulos semelhantes e logo em seguida a gente vai falar um pouquinho da congruência, certo? Que é diferente. Então, vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se somente se, presta atenção, os ângulos forem congruentes. Então, a primeira coisa que você vai observar é isso aqui, ó. Os ângulos são congruentes. Logo em seguida, você precisa analisar se os lados correspondentes são proporcionais. Lembrando que lados correspondentes são lados opostos a ângulos iguais, certo? Então, eu joguei uma seta aqui só para vocês entenderem o que são esses lados proporcionais. Mas antes, veja o que está acontecendo aqui. Ó. Se você observar as duas figuras, o ângulo A, que é o ângulo A aqui, ó, está tendo aqui 3 marcações no ângulo. Aí, quando você vem aqui no ângulo D, ele tem 3 arcos também. Ó. E esses símbolos indicam que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Da mesma forma que o ângulo B só tem um tracinho, o ângulo E também só tem um tracinho. Então, significa que eles também são congruentes. E o ângulo C, que tem 2 arcos, ou 2 tracinhos, e o F também tem 2 tracinhos. Então, significa que esses triângulos passou no teste do ângulo. Os ângulos congruentes, ou ângulos 2A2 congruentes, passou no primeiro teste. Agora, além disso, você precisa analisar os lados. Para mim poder analisar os lados, eu preciso identificar qual deles são correspondentes. E lados correspondentes são lados opostos a ângulos iguais. Nesse desenho aqui está muito fácil, porque todos os dois estão na mesma posição. O problema é quando vem a figura toda distorcida. Às vezes esse ângulo D vem no lugar do ângulo B, vem todo torto a figura, melhor dizendo. Aí você precisa ficar bastante atento para você identificar os lados correspondentes proporcionais. Então, vamos lá. Eu coloquei essa seta para vocês enxergar. Essa seta amarela partiu do ângulo A em direção ao lado BC. E partiu do ângulo D, que é igual ao ângulo A. Então, significa que os lados opostos a esses dois ângulos, A e D, eles são proporcionais. Então, quando você pega aqui ó, o lado BC, ele está oposto, ele está de frente, ele opõe-se o vértice A. Da mesma forma, o lado, é F. Ele também está de frente para um ângulo de mesma abertura de A. Então, significa que esses dois lados, eles são proporcionais. Ou seja, eles são correspondentes, para ser proporcionais, depois que a gente faz as contas para verificar. Então, o que vai acontecer? Eles são correspondentes, certo? Mais embaixo aqui vai falar assim, ó, lados opostos a ângulos congruentes são chamados lados homólogos. Lados homólogos e lados correspondentes é a mesma coisa na hora de você analisar a figura. Então, veja bem, nós temos aí que o ângulo A é igual ao ângulo B, o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. Pronto. Então, em termos de ângulos, passou no teste, estão sendo semelhantes. Agora,
na hora de você escolher os lados, você tem que definir se você vai montar uma razão de proporção da maior figura para a menor figura ou da menor para a maior. Isso é muito relativo. No exercício, muitas vezes, o autor, ele impõe isso aí para vocês. Por exemplo, aqui está falando assim, o triângulo ABC é semelhante com o triângulo DEF. Eu creio que na hora de um exercício, se eles pedirem qual é a razão de semelhança, eles vão falar assim, ó, qual é a razão de semelhança do triângulo ABC, aí eles vão colocar um E aqui, ó, E. O triângulo DEF. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. O triângulo ABC e DEF. Quem vem primeiro vai fazer parte do numerador. Por exemplo, se eu colocar a razão de ABC e DEF, ela é diferente da razão de DEF e ABC. Quem vem primeiro vai fazer parte do numerador da sua fração. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ABC primeiro, aí você chega aqui, ó, e vai pegar oposto ao vértice A, BC. Então, você vai pegar aqui, ó, o BC vai ser o nosso numerador. Tá aqui, ó, o BC. Como você pegou esse BC aqui, ó, aí você vem na outra figura. Opa, seta amarela aí. Quem está de frente para o mesmo ângulo? EF. Então, a razão, BC sobre EF. Fechou. Aí você pega aqui, ó, o ângulo B, um tracinho. Quando você pega o ângulo B, quem está de frente para ele é o ângulo A, o lado A. Quando é o lado AC, então significa que se você pega aqui AC, você é obrigado a dividir pelo lado que está de frente para o ângulo de um tracinho, de um arco, ó, que é esse aqui, ó, a curva que ele fez. Então, o que vai acontecer? DF, está aqui. E quando você for pegar aqui, ó, dois tracinhos ou dois arcos, quem está de frente para ele é AB. Aí você vai dividir por lado que está de frente para o ângulo F, que tem dois tracinhos. Aí você fecha a sua questão. Ou seja, veja bem, para você tirar os lados correspondentes, que são lados homólogos, você precisa olhar o ângulo primeiro. Quando você olhou o ângulo, o lado oposto são proporcionais. Então, eu peguei aqui, ó, BC, está de frente para o ângulo A. E vou pegar EF, que está de frente para o ângulo D. Por que eu pego esses dois? Porque estão opostos a ângulos iguais. Então, eles são correspondentes. Agora, basta você saber se essa correspondência forma a igualdade. Se você pegar o lado AB e dividir pelo lado DE, e o resultado for igual a BC dividido por EF, que vai ser igual a AC dividido por DF, é porque nossas figuras são semelhantes. Tá certo? E a partir de agora, o símbolo de semelhança é esse aqui, ó. Onde tiver esse símbolo, significa que as figuras são semelhantes. Tá certo? E para fechar, quando você vai trabalhar a semelhança, os lados homólogos estão numa razão. Essa razão na matemática é chamada razão K, que é a razão de semelhança. Tá certo? Nós vamos depois explorar isso aí. Qualquer dúvida, vocês dão um grito para eu poder ir para o quadro e tentar explicar melhor. Certo? Veja bem, graças a Deus, o triângulo ele é especial. Você não precisa analisar todos os dois casos de semelhança. Olhar ângulos e olhar lados. Basta você olhar um deles. Ou você olha os ângulos ou você olha os lados. Aí, para isso, nós temos aqui 3 casos de semelhança que vocês devem observar, ficar bastante atentos, principalmente naquele que vai ser mais usado, que é o caso ângulo-ângulo. Vamos tentar entender o que significa isso. Aqui fala assim, ó. Vimos que 2 triângulos são semelhantes se somente se possuem os 3 ângulos congruentes e os 3 lados proporcionais. Porém, para verificar se 2 triângulos são semelhantes, não é necessário conferir todas essas condições. Então, vamos garantir aqui caso a caso. O primeiro é esse aqui, ó, ângulo-ângulo. Esse é o mais usado. O que quer dizer ângulo-ângulo? Se você pega 2 triângulos e consegue identificar
dois ângulos iguais já é o suficiente para você afirmar que esses triângulos são semelhantes. Tá certo? Vamos pensar aqui, então. Dois triângulos são semelhantes se e somente se tiverem dois ângulos respectivamente congruentes. O que que nós temos aqui? Ó? Nós temos o ângulo B, que é congruente com o ângulo E. Um tracinho está indicando isso aí. Então, já olhamos um ângulo. Quando você chega aqui no ângulo C, você observa que tem dois arcos ou dois tracinhos. E o F também. Pronto. Se você identificou esses dois pares de ângulos congruentes, já é o suficiente para você garantir que esse triângulo ABC e o triângulo DEF são semelhantes. Aí você não precisa olhar mais nada para falar se são ou não semelhantes. Agora, é claro, vou parar um pouquinho e pensar. Se o ângulo B é igual ao ângulo E, o ângulo C é igual ao ângulo F, então significa que esse ângulo A e esse ângulo D também são iguais. É fácil vocês perceberem isso, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se o B tem a mesma medida de E e a letra C tem a mesma medida de F, quando eu somar esses dois, vai dar o mesmo valor. Para 180, vai faltar a mesma quantidade. Então, significa que o ângulo A e o ângulo D, com certeza, vão ser congruentes. Tá certo? Então, para fechar aqui, ó, o triângulo, deixa eu apagar um bocado de coisa aqui. Olha o que aconteceu. Você bateu o olho. O ângulo B é igual ao ângulo E. Sim. O ângulo C é igual ao ângulo F. Sim. Essa seta significa se somente se. Então, se somente se, o triângulo ABC, que é o primeiro, é semelhante com o triângulo DEF. Pelo caso, ângulo, ângulo. Certo? É o mais usado. Agora vem esse aqui, ó. Olha o que está acontecendo. O caso, lado, ângulo, lado. Se você prestar atenção na escrita, fica fácil para você guardar e chegar na hora do exercício, você conseguir analisar o caso de semelhança lado, ângulo, lado. Primeiro tem de ter um lado, depois um ângulo compreendido entre os lados. Não posso ter lado, lado, ângulo. Se você joga lá lado, lado, ângulo, você já pode errar seu exercício todo. O que você precisa analisar é o seguinte: tem de ter um ângulo compreendido entre os dois lados. Então, fiquem atentos a isso. Eu vou colocar setas de cores diferentes, que é para vocês entenderem o que vai acontecer. Primeiro, você olha dois lados e verifica se esses lados são proporcionais. Eles precisam ser proporcionais. Então, a setinha azul aí, ó. Você olhou aqui, aí você vai analisar se o lado AB e o lado DE está numa certa proporção. O que é isso? Por exemplo, um é o dobro do outro, a metade. Vamos supor que AB seja o dobro de DE. Analisamos. Aí você vem e olha o ângulo. Se o ângulo está compreendido entre os lados. Então, veja bem, depois que você olhou esse sentido da seta aqui, ó, você chegou aqui. Verifique se esse lado aqui, AB, está na mesma proporção do lado DE. E se o ângulo está entre os dois lados, ó, o ângulo ele está entre o lado AB e, ao mesmo tempo, ele está entre o lado BC. Fechou? Então, o que vai acontecer? Depois que você olhou isso aí, agora é o momento de você analisar o que está acontecendo com os lados. Aí você chegou aqui e falou assim, ó, o lado AB dividido pelo lado DE, setinha azul. O lado AB dividido pelo lado DE é igual o lado BC dividido pelo lado EF? Sim. E esse ângulo que foi marcado aí por uma setinha laranja, sei lá, está entre os dois lados? Sim. Então, os dois triângulos são semelhantes. Lembrando mais uma vez, se eu comecei a trabalhar pegando AB dividido por DE, eu sou obrigado a voltar e pegar BC
sobre EF. Eu não posso cruzar. Eu começo assim, ó, igual tem aluno, que eu chamo aluno preguiçoso, ele começa assim, ó, AB nesse sentido. Aí ele pega nesse sentido. Quando ele vai pegar o outro, ele já está aqui, ele vem carregando ele para cá. Isso aqui é um erro gravíssimo. Você deve utilizar ou da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, todos os lados. Então, se você pegou aqui, ó, da esquerda para a direita, essa seta aqui não pode existir. Então, você vai pegar aqui, ó, da esquerda para a sua direita, nesse sentido. Então, deixa eu só apagar uma seta para vocês entenderem como está funcionando aqui. Apagando essa, apagando aqui. Então, veja bem, o correto é isso aí, ó. Você chegou, pegou do triângulo maior para o menor, do triângulo menor para o maior. Então, significa que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, dois triângulos são semelhantes se somente se tiverem dois lados respectivamente proporcionais e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes. Então, o ângulo tem que estar compreendido entre os lados. Às vezes, pode acontecer no exercício, vir isso aqui, ó. O aluno chega, deu esse ângulo aqui, esquece isso aqui para mim, ó, esquece esse ângulo. Aí a pessoa chega e joga ele aqui, ó, no ângulo F. Aí o aluno chega e fala assim, Jacques, o ângulo B e o ângulo F são iguais. E esse lado DE e o lado AB está na mesma proporção que BC e EF. Mas espera aí. Tudo bem, você analisou isso. Mas esse ângulo que você está analisando, o ângulo B e o ângulo F, ele está entre os dois lados que são proporcionais? Se isso não acontecer, você não pode afirmar nada de semelhança. Tá certo? Para ser semelhante, você tem que tomar muito cuidado. Olha o que está acontecendo. Para ser semelhante, o ângulo que são iguais está entre os dois lados. Aí sim, formou a semelhança. Certo? Pode ir embora? Se tiver dúvida, dá o grito aí. O mais fácil de você analisar é o caso lado, lado, lado. Os três lados têm que estar na razão K. Eles precisam ser proporcionais. Então, veja bem. Dois triângulos são semelhantes se somente se tiverem os três lados respectivamente proporcionais. Ou seja, se for metade, se você pegou aqui, ó, o lado AB, sobre esse lado, deu 2. Então, a hora que você pegar esse lado aqui, ó, dividir por esse lado aqui, ó, também tem que ser 2. Aí, quando você pega esse terceiro lado aqui, ó, e divide por esse terceiro lado, também tem que ser 2. Isso é a proporção. Então, eles pegaram aqui, ó, de ABC em direção a DEF. Então, eles pegaram AB sobre DE é igual a BC sobre EF, que é igual a AC sobre DF. Aí o aluno pode me questionar assim, professor, mas como que eu vou saber se são esses lados nesse sentido, nessa posição? E se eu dar um giro nesse último triângulo, esse lado DF ficar no lugar de EF, pode acontecer isso? Pode. Nesse caso de lado, 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 não vai vir ângulo, só vai vir lado. Aí o que você tem que fazer? Menor dividido por menor tem de ser igual. Maior lado dividido pelo maior lado, que tem de ser igual. Lado mediano dividido pelo lado mediano. Aí fechou a semelhança, caso os resultados sejam iguais. Tá ok? Então, fechou aí o terceiro caso de semelhança. Bom, eu vou chamar a atenção aqui, vou acrescentar algumas coisas com a fala, depois, se vocês sentirem a necessidade de a gente estar fazendo alguma outra anotação, nós vamos fazer a anotação, ou anotações. Vamos lá. A razão de semelhança. Veja bem, dois triângulos semelhantes, tudo que é comprimento, ou tudo que é linear, melhor dizendo, está na mesma razão. Então, às vezes o aluno chega no exercício, o exercício vai falar para ele, os triângulos são semelhantes. Beleza. Tudo que é linear. O que é linear? Tudo que é reta. Então, se você pegar a base BC, pegar a base DE, está numa proporção. Se você pegar o lado AB sobre o lado DE,
está na mesma proporção. E assim sucessivamente. Porém, se você observar, quando você pega aqui ó, a mediana de A até M, elas também estão na mesma proporção. Assim como a altura de A até Q e a altura de A até P também está na mesma proporção. Eu vou para o quadro um pouquinho, que eu quero falar mais a respeito dessa figura lá no quadro. Aí eu peço para vocês ir lá, fazendo um favor. Certo? Vamos desenhar aqui 2 triângulos. Vou fazer o mesmo desenho. Nós temos aqui o triângulo ABC, ABC. Neste momento, irei traçar uma paralela ABC. Então, estou traçando uma paralela aqui, ó, no qual eu vou chamar essa paralela de DE. Pronto. Se você observar, esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo comum. Ele é comum porque ele pertence aos 2 triângulos ao mesmo tempo. Então, o ângulo A é ângulo comum. Talvez é o que vocês vão mais usar, esse ângulo comum. Bateu o olho e identificou ângulo comum. Nesse mesmo momento, você precisa entender que essas 2 retas, DE, vai ser paralela a BC. Precisa ser paralela para eu garantir isso aqui, certo? Aí você vai chegar aqui, ó, se elas são paralelas, esse ângulo aqui está fora das 2 paralelas. E esse ângulo aqui está entre as 2 paralelas. Então, um interno e o outro externo do mesmo lado, eles são correspondentes. Então, significa que o ângulo D é igual ao ângulo B. Então, nesse momento, eu já estou garantindo que o triângulo ABC vai ser semelhante com o triângulo ADE. ADE. Qual o caso? Ângulo-ângulo. Você chegou aqui o caso, ângulo-ângulo. Pronto. Então, com você bateu o olho nisso aqui, ó, você identificou, opa, retas paralelas correspondentes. E esse aqui é o comum. Então, eu já garanti os pares de ângulos congruentes. Então, nesse momento, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Agora, tem alguns alunos que têm mais dificuldade de tirar esses triângulos. Aí eu aconselho esse aluno a separar o desenho, se for o caso. No último caso, separa o desenho. Você chega aqui, ó, pega esse triângulo menor aqui, ó, o triângulo A, D, E. E logo em seguida você faz o triângulo maior. Fazer ele embaixo aqui, ó. Aí você faz o triângulo maior. Aqui A, aqui B e aqui C. Olha o que está acontecendo. De cara, o ângulo A é o mesmo ângulo A aqui, ó. Por isso que ele é comum. E sobrou esse ângulo aqui que é correspondente com esse. Fechou. Aí o que nós vamos fazer? Se esses 2 triângulos são semelhantes, tudo que for linear está numa razão K. Aí a gente chama atenção para vocês compreenderem como que eu vou trabalhar isso aqui, ó. O ideal é o aluno chegar aqui e falar assim, espera aí, ângulo comum dos 2 triângulos. Quem está oposto do ângulo comum? Os lados opostos a ângulo comum, ou a lados comuns, ao mesmo ângulo, eles são correspondentes. Então, nesse triângulo aqui, ó, quem está oposto ao ângulo comum é o lado DE e o lado DC. Aí você precisa decidir se você vai pegar a razão do maior para o menor ou do menor para o maior. Isso aí tem que ficar bem claro e definido. Eu vou pegar do maior para o menor. Como eu vou pegar do maior para o menor, então eu vou pegar o lado BC e vou dividir pelo lado DE, porque os dois estão opostos a ângulos iguais. Isso precisa ser igual. Agora, presta atenção no que vai acontecer aqui. Cuidado. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Mas esse ângulo, ele é oposto ao lado AC. Porque tem um aluno que chega e fala assim,
é oposto? EC. Só que EC não é lado do triângulo. EC é lado de trapézio que está aqui no meio. Mas eu preciso pegar esse aqui, ó, e ele é ângulo do maior triângulo. Então, ele está oposto ao maior lado do triângulo, ou seja, de A até C. Ou então você separa e olha aqui, ó, ângulo B. Quem está de frente para ele? AC. Aí você pegou AC e vem nesse outro aqui, ó, e pega AE, que tem de ser igual. Agora veja bem o que vai acontecer aqui. Como nós já sabemos que os triângulos são semelhantes, então sobrou esses dois aqui, ó. Então esse ângulo e esse ângulo também são iguais. Porque se dois pares já são iguais, então significa que o terceiro também serão congruentes, certo? Aí, mais uma vez, eu estou pegando o maior para o menor. Em relação ao triângulo ABC, quem está de frente para o ângulo C é esse lado de A até B. Então, eu peguei aqui AB. E vou dividir, quem está de frente para esse ângulo que é igual aqui, ó, é AD. Então, eu vou dividir por AD. Tudo isso aqui está numa razão K. É um número, não sei qual. Mas, pela explicação do exercício, tudo que é linha reta. Então, nós pegamos aqui, ó, para resumir, nós pegamos o lado AB e dividir pelo lado AD. Peguei o lado AC e dividi pelo lado AE. Peguei o lado BC e dividi pelo lado DE. Esses são os lados. Mas eu não trabalho só com lados. Eu preciso das medianas, eu preciso de altura, eu preciso de perímetro. Inclusive, eu até coloquei uma atividade de perímetro para chamar a atenção de vocês aqui, ó. Aí, tá tudo na razão K. Porque como você fala assim, ó, o que é a altura? A altura dessa aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Essa é a altura, tá certo? Se essa é a altura, então significa que nós temos aqui, ó, duas alturas. Tem a parte de cima, que é de A, vou chamar aqui de A até P, e o de baixo eu vou chamar, o livro chamou de Q. Então, olha o que está fazendo aqui. Nós temos duas alturas. Temos a altura maior e temos a altura menor. Aí, eu chamo a atenção de vocês para dar continuidade aqui na nossa razão. Aí o aluno vai chegar, ó, e pensar assim, os lados estão na mesma razão, porque as figuras são semelhantes. Então, as alturas também estão na mesma razão. Então, se você pegou aqui, ó, maior para o menor, então você vai pegar de A até Q, que é o maior, e vai dividir por AP. Isso é a altura. E essa altura, eu vou chamar de Hzão sobre Hzinho. Tudo está na razão K. Essa parte de cima é o Hzinho, e esse todo aqui, ó, é o meu Hzão. Certo? Só para vocês entenderem. Meu desenho aqui, tá difícil eu jogar a mediana aqui. Mas a mediana é a mesma coisa. Se tiver bissetriz, é a mesma definição, porque todas elas são segmento de reta. E o mais importante é isso aqui, ó, o perímetro. O que é o perímetro? Eu pegar a soma desse lado, mais esse lado, mais esse lado. E dividir pela soma desse lado, mais esse, mais esse. Ou seja, como eu estou trabalhando do maior para o menor, o perímetro, que é indicado por 2P, do triângulo ABC, dividido pelo perímetro do triângulo ADE, que é o pequenininho, também está na razão K. Vocês vão ver a importância disso. Porque, às vezes, eu vou chegar numa atividade e dou valores para as duas alturas. Aí eu chego e falo assim, gente, sabendo que os dois triângulos são semelhantes. A altura está na razão 2. Pronto. A altura está na razão 2. Só que você teria que observar que eu estou pegando a altura maior sobre a altura menor, razão 2. Aí eu venho e pergunto, qual é a razão entre o perímetro maior pelo menor? Você não precisa fazer conta. A razão são iguais, ó. Tudo é K. Então, quando você for usar o perímetro, basta você pegar. Espera aí. Eu quero a razão entre os perímetros. Ela é K. Se é K,
e minha razão entre as alturas está sendo 2, então a razão do meu perímetro também passa a ser 2. Então vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Dúvida? Ou posso apagar e tocar para frente? Posso ir, Deixa né? eu copiar aí, Beto. Guarde isso aqui para nós, ó. As alturas aí estão na razão K. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar esse desenho aqui. Vou apagar algumas coisas aqui para vocês compreenderem melhor. Presta atenção. Nós temos duas alturas. Vamos verificar o que vai acontecer com a área, do maior para o menor. Vou colocar assim, ó. Área MA maior e aqui área menor. Certo? Olha o que vai acontecer. O que é a área de triângulo? A área de qualquer triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a forma tradicional. Tem outros caminhos para você achar a área, mas essa é o principal. Então, vamos lá. Com bastante calma, para a gente entender o que vai acontecer com a razão de proporcionalidade K em relação à proporção dos lados. Veja bem, do triângulo maior, eu vou considerar a minha base sendo BC, vezes a altura maior. Tudo isso dividido por 2. Bom, nesse exato momento, nós iremos calcular a área do triângulo menor, que é a parte de cima, a DE. A minha base vai ser o DE, vezes a minha altura, que é o Hzinho. Tudo isso também dividido por 2. Agora, você vai simplificar esse 2 e na hora que você for dividir, você vai conservar o numerador vezes o inverso do denominador, então os dois vão se anular. O que vai acontecer aqui? Sobrou BC vezes H dividido por DE vezes Hzinho. Mais BC dividido por DE é K, é a razão K. E quando você pega a altura maior e divide pela altura menor, também vai ser K. E como você multiplica K vezes K, vai ser K elevado ao quadrado. Então, o único cuidado que vocês precisam ter é com a área. Porque a área das figuras, elas vão estar na razão K elevado ao quadrado. Não é novidade para vocês, uma vez que vocês estão trabalhando em escala, e a escala, quando ela é trabalhada em área, é obrigatório levar aquela escala ao quadrado. Então, isso aqui não é novidade. Mas não esqueçam essas propriedades, certo? Bom, vamos embora. Apagando. Tudo isso aí está no livro, é só explicação mesmo. Só um minutinho. Vamos embora. Vamos voltar para o computador aí para ver o que é a novidade. Aqui foi só chamando a atenção da área, já foi falado, a razão entre as áreas é K ao quadrado. Não esqueça isso. Agora veja bem, quando que dois triângulos são congruentes? Cuidado! Todo triângulo congruente são semelhantes, mas nem todo triângulo semelhantes são congruentes. Vamos tentar entender o que acontece. Para ser congruente, primeiro eles precisam ser semelhantes. Agora, quando você pega a razão de semelhança e divide um lado pelo outro, aí a minha constante, K, é igual a 1. Então, se deu 1, é porque as figuras são semelhantes. Exemplo. Se você joga aqui um 2 aqui desse lado, jogou um 2 aqui. Então, desse lado aqui também vai ser 2. Certo? Agora, você joga aqui, ó, sei lá, não sei o número, não vou arriscar. Se você jogar aqui um 5, aí você vem aqui, ó, e joga um 5 também. Aí quando você pega aqui, ó, o lado que está oposto a 2 tracinhos é o 2.
O lado que está oposto a dois tracinhos é o 2. Então, esses dois lados são homólogos, então, homólogos e congruentes. Então, como você divide 2 por 2 para achar a razão K, deu 1. Como você pega aqui o 5, está oposto a 3 tracinhos. E o 5 aqui também está oposto a 3 tracinhos. 5 dividido por 5 também deu 1. Certo? Agora, como você pega aqui e joga um outro número aqui, eu não vou arriscar jogar números. Um 4 aqui, eu acredito que fecha. Joga um 4 aqui, joga um 4 aqui, ó. Então, quando você pega esse 4 e divide por esse 4, também dá 1. Então, se isso acontecer, a razão de semelhança for igual a 1, é porque esses triângulos são congruentes. Ah, mas peraí, se der 2, der menos 2 não tem jeito, desculpa, que é lado de figuras. Se der 2, 3, 4, 5, meio, um quarto, um terço, se deu diferente de 1, é porque eles são simplesmente semelhantes, tá certo? Então, por isso fala assim, ó, a razão de semelhança entre dois triângulos é K igual a 1. Se isso acontecer, os triângulos são congruentes. Então, para ser congruente, precisa ser primeiro semelhante. Aí você olha os ângulos e olha os lados. Certo? Agora vamos lá. Base média. A importância da base média é para você acelerar os cálculos. Porque, veja bem, se você observar esse triângulo aqui, o triângulo ABC e o triângulo AMN, olha o que está acontecendo. Você tem um ângulo A que é comum. Você tem um ângulo A aqui, ó, ele é comum para os dois triângulos, ele faz parte dos dois triângulos. Esse ângulo que eu estou tentando colorir aqui, ó. Opa, saiu fora um pouquinho. Agora, se você observar, o ângulo AMN tem dois tracinhos. E aqui, ó, de MBC, dois tracinhos. Então, significa que eles são correspondentes, certo? E o principal é aqui, ó, um tracinho desse lado e um tracinho aqui, ó. Então, esse um tracinho e esse um tracinho está querendo dizer que esses dois lados são iguais. O lado AM é igual ao lado MB. Então, ele é ponto médio. Aí você vem do outro lado, tem dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. Então, o ponto N também é ponto médio. Então, quando você for encontrar a razão de semelhança, vai dar meio. Então, quando você pegar aqui, ó, esse lado menor aqui, e dividir por esse lado maior aqui, ó, não importa quais são os números, é metade. Se você jogar aqui sendo 2, o outro vai ser 4. Se você jogar esse aqui, ó, sendo um 3, é porque o outro vai ser 6. Ó. Ele é o dobro, porque afinal de contas, aqui é ponto médio. Então, se os triângulos são semelhantes, aí você pegou aqui e descobriu que a razão é meio. Então, significa que se a razão é meio e são semelhantes, todos os lados homólogos correspondentes, com certeza, vai estar na razão meio. Então, significa que essa base, chamada base média, de M até N, é a metade da base BC. Por isso que ela é chamada base média. É porque os pontos que formam a base, o M e o N, está justamente nos pontos médios dos seus lados. Se isso está acontecendo, então ela é a base média. E se é base média, então essa base MN, ela é a metade de BC. Aí, para concluir, o que eles fizeram? Eles mostraram para vocês que o triângulo são semelhantes pelo caso lá do ângulo lado. Você pegou aqui, ó, o lado, depois você pegou o ângulo, o outro lado. Depois você fez a mesma coisa com o pequeno. Lado, ângulo, lado. Se eles são semelhantes, a razão de semelhança é o K. Aí eles pegaram o lado menor de A até M e dividiu pelo lado maior, que é de A até B. Está na razão meio. Se está na razão meio, então significa que essa mediana MN, que é chamada de base média, também vai ser a metade de BC. Isso é verdadeiro se o lado MN for paralelo com BC. Aí fechou a base média, tá certo? Alguma dúvida ou pode tocar para frente?
Tudo tranquilo? Pode ir, Jackson. Então, vamos embora. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Teorema de Tales. É a matéria mais gostosa que tem para ser estudada. Porém, vocês tomam cuidado que o Teorema de Tales, você precisa identificar feixe de retas paralelas cortada por retas transversais. Então, aqui deu só 3 retas paralelas. A, B e C. Elas são paralelas. Está falando aqui no exercício. E a reta R e S são transversais. Quando Tales provou esse teorema de proporcionalidade entre o segmento de retas, ele olhou assim, ó, entre as duas paralelas. Aí ele pegou aqui, ó, entre as paralelas, nesse sentido aqui. Depois ele pegou a outra aqui, ó, entre as paralelas. Aí, Tales, ele trabalha assim, ó, pega o segmento AB sobre o segmento DE. Então, ele monta essa proporção aqui, ó. Pega esse sobre esse. Pronto. Isso, quando ele pegou aqui, ó, AB e dividiu por DE, isso tem de ser igual a você pegar BC e dividir por EF. Não sei se vocês observaram, mas na hora dele utilizar os segmentos, tirar a proporção, ele pega no mesmo sentido. Ele pegou da esquerda para a direita, entre as paralelas. Então, ele pegou assim, ó, AB sobre DE. Depois ele voltou e começou da esquerda para a direita. É igual a BC sobre EF, que é igual você pegar o segmento todo, que é de A até B, e dividir pelo segmento todo, que é de A até F. Ele olha nesse sentido. Porém, alguns alunos cruzam. O aluno vem assim, ó, AB sobre DE. Depois ele volta aqui, ó. Se teve essa volta ao contrário, aí você pode dar um adeus à sua questão, que você vai achar a resposta nas opções, mas ela vai estar errada. Então, você toma cuidado. Se você está pegando entre as paralelas, direita, esquerda, direita, então tem que ser esquerda, direita, tanto entre as retas AB, quanto as retas BC, quanto a reta de A até C, certo? Porém, você pode trabalhar o Teorema de Tales descendo sobre as transversais, principalmente quando o desenho tem um X. Eu gosto muito de pegar assim, ó. Eu pego de A, vou até o B aqui, ó, e divido por BC. Então, eu peguei descendo. Vai dar o mesmo resultado. Porém, você pegou descendo. Então, você pega do outro lado descendo também. Ó. Então, você vai pegar de D até E e vai dividir de E até F. Pode acontecer isso? Pode. Descendo também, você pode pegar aqui, ó, e pode pegar aqui. O movimento que você faz de um lado, você faz do outro. Você pode pegar, por exemplo, o todo, que é AC, e dividir por essa parte aqui, que é AB. Depois você vem, pega o todo e divide por essa parte. Ó. Então, é o movimento que você faz de um lado, você faz do outro. Certo? O que não pode ser feito é isso aqui. Ó. Deixa eu fazer um exemplo do que não pode ser feito. O aluno chega aqui e fala assim, professor, eu vou pegar o segmento AC e vou dividir pelo lado DF. Ok. Aí depois ele vem e faz isso. Pega daqui e divide por esse. Aí você errou. Por quê? Você começou vindo nesse sentido e voltou nesse sentido. Aí você erra tudo. O que seria o correto? Você pode fazer isso aqui, ó. Pega esse e divide por esse. Então você está vindo nesse sentido aqui, ó. Aí depois você vem aqui e pega esse e divide por esse. Aí pode, tá certo? Eu até acrescentei mais uns aqui, ó, para vocês identificar o que está acontecendo. Então, vamos embora lá. O aluno chegou aqui, ó, e pensou assim, eu peguei AB, então eu peguei descendo aqui, ó, AB sobre BC. Isso pode. É igual. Como eu peguei de cima para baixo, eu vou na outra reta de cima para baixo. DE igual a DF. Isso pode acontecer, tá aqui, ó. Logo em seguida, eu peguei de A até C. Então, eu peguei aqui, ó, de A até C e dividi por A, B. Peguei isso aqui, ó. Então, tá aqui. Eu vou até separar isso aqui. Aí, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Pego o maior e divido pela parte de cima.
isso pode acontecer. Isso é teorema de Tales. Certinho? Aqui eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Eu tentei aqui, eu me esforcei o máximo para eu poder explicar isso da melhor forma possível. Teorema da bissetriz. Quase ninguém lembra da propriedade do teorema da bissetriz, e ela não é nada mais que o teorema de Tales. Então, veja bem, em um triângulo, em qualquer triângulo, uma bissetriz interna divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados não adjacentes. O que ele quis dizer nessa teoria? Você tem aqui a bissetriz AS. Quem garante? Olha o tracinho no ângulo aqui, ó, um tracinho, aqui, ó, e aqui um tracinho. Então, esse um tracinho garante que os dois são iguais. Então, por isso, dá bissetriz. Então, vamos embora lá. Então, se é bissetriz, aí o aluno chegou aí, ó, e pensou assim, bissetriz AS. Os ângulos são iguais. Fechou. O que a teoria quis dizer? Quando você pega uma bissetriz, ela divide o lado oposto em dois segmentos, X e Y. Esses são os segmentos no qual a bissetriz dividiu em relação ao vértice A. Esses segmentos, eles são proporcionais aos lados não adjacentes. E os lados adjacentes vai ser esse lado C e esse lado B. Desculpa, aos lados adjacentes a ele. Adjacente significa ter aqui o ponto em comum aqui, passa a ser lados adjacentes. Então, veja bem, você pode pegar X por C, está aqui embaixo, dividido Y por B. Essa é a propriedade. Você pegou subindo. Nada impede você pegar ele assim, não. Ó. Se você pegar de C para X e pegar de B para Y, chega na mesma resposta. Quando você multiplicar cruzado aqui, vai dar XB. Quando você multiplicar cruzado aqui, vai dar XY. Se você pegar C sobre X e B sobre Y, quando você multiplicar cruzada, vai dar YC. E aqui também vai dar YC. Aqui vai dar XB. E aqui também vai dar XB. Então, significa que qualquer um dos métodos ou do jeito que você quiser, vai dar certo. Aí o aluno vira para mim e fala assim, eu posso pegar de forma diferente? Pode. Você pode pegar ele assim, ó, nesse sentido, saindo do vértice B. Desde quando você saia do vértice B aqui também. Ou seja, você pode pegar o X sobre o Y, desde quando você pega, iguala a C sobre B. Então, eu só estou mostrando para vocês a forma que vocês podem pegar isso aí. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Mas aí é gosto, cada um faz o que achar melhor. Eu gosto muito assim, ó. Eu pego aqui a bissetriz, ó. A bissetriz está partindo aqui de A. É esse segmento aqui, ó. Essa é a minha bissetriz. A direita dela eu pego descendo. E a esquerda eu pego descendo também. Pronto. Aí eu peguei C sobre X igual a B sobre Y. Multiplicou cruzado, que der, deu. Tá certo? Agora, vamos provar essa bissetriz aí. Mostrar o porquê que isso é verdadeiro. Então, veja bem. Nós chegamos aqui, ó. E eu quero que vocês enxerguem que o ângulo BAS, que é esse ângulo aqui, ó, é igual ao ângulo SAC, que é bissetriz. Então, esses dois ângulos aqui, ó, eles são iguais. Bissetriz. Então, vamos supor que a medida desse ângulo aqui seja A. Então, esse aqui também vai ser... Vamos deixar a hora. Esse aqui seja O e esse aqui também seja O. Então, eles são iguais. A primeira observação é essa. Agora, acompanha meu raciocínio. Veja bem. Eu vou prolongar o lado BC. Prolonguei com essa reta azul. Logo em seguida, eu vou prolongar o lado BA. Prolonguei com essa reta verde. Agora, eu vou traçar uma paralela à bissetriz AS. Com essa preta, até o ponto E. Vou repetir. Eu prolonguei o lado BC, com a reta azul. Prolonguei
o lado AB com a reta verde e tracei uma paralela à reta AS até o ponto E. Nós já sabemos que é bissetriz, então o ângulo BAC é igual ao ângulo SAC. Eu vou jogar duas setinhas aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo. Alguém consegue me dizer qual é a relação que existe entre esses dois ângulos? Aí eu quero saber se são alternos, correspondentes, colaterais, opostos pelo vértice. É isso. Alguém Consecutivo. arriscaria dizer o que eles são? Consecutivo. Oi? Consecutivos? São correspondentes. Por que são correspondentes? Veja bem, você está analisando a reta AS e a reta EC. Elas são paralelas. Se elas são paralelas, essa primeira setinha aqui, ela está na parte externa em relação às paralelas. E essa outra aqui, ó, que está encostada no ângulo E, ela está na parte interna em relação a retas paralelas AS e EC. Então, eles são correspondentes. Então, eles são iguais. Guarda isso. Então, essa medida aqui, ó, é igual um tracinho também. Agora, olha essa outra seta. Essa e essa descendo aqui. Olha o que está acontecendo aí. Eu vou tentar pegar um marca-texto aqui. Vocês acompanham. Se eu pegar o marca-texto aqui, ó, eu vou subir aqui, ó, até chegar no ponto A. Depois eu vou descer isso aqui, ó. Quando eu descer ela aqui, ó, formou o Z, não formou? Se formou o Z, é porque essa setinha amarela significa que eles são alternos internos. Se eles são alternos internos, então eles são congruentes também. Aí eu vou apagar só o que eu coloquei com marca-texto. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. E vou voltar aqui, ó, mostrando isso aqui para vocês. Canetinha. Então, significa que esse ângulo aqui, ó, ele é igual à parte amarela aqui, ó. Mas como esses dois aqui, ó, a seta azul e a amarela, elas são iguais porque é bissetriz, então aqui também vão ser iguais. Conclusão, nós temos aqui um triângulo isósceles. Triângulo é esse? AEC. É um triângulo isósceles, onde esse lado aqui vai ser igual a esse lado. Ou seja, esse lado B vai ser igual a esse lado. Então, aqui também passa a ser B, porque o triângulo, ele é um triângulo isósceles. Aí eu tentei colocar um escrito aqui, ó, para vocês acompanhar meu raciocínio. Vou dar um tempo para vocês, eu vou falando, vocês vão lá no desenho e tentam observar. Eu comecei assim, ó, o ângulo BAS. Então, o ângulo BAS, setinha azul, é igual ao ângulo AEC, setinha azul, correspondentes. Depois eu falei aqui, ó, o ângulo SAC, setinha amarela, e ACE, também setinha amarela, alternos internos. Logo podemos concluir que o triângulo AEC é um triângulo isósceles. Se é isósceles, o lado AE e o lado AC são iguais. Pelo teorema de Tales, nós pegamos aqui, ó, subindo. Eu peguei subindo no teorema de Tales. Então, para chegar no mesmo resultado de lá, peguei aqui subindo. Ó. Aí o que nós pegamos? Eu peguei BS e dividi por BA, subindo. Depois eu peguei igual SC dividido por AE. Porém, nós provamos que esse AE é igual a C. Eles são iguais. Aí eu voltei aqui, ó, nessa relação de baixo e troquei. Aí eu peguei teorema de Tales, peguei subindo de novo. Peguei BS e dividi por AB. É igual a SC dividido por AE. Só que o AE é igual a S. Aí eu troquei de lugar. Voltei e substituí. Qual que é a medida
de BS, X, que é a medida de BAC, de SC, Y, e de A até C, B. Aí chegou na mesma relação que a gente tinha aqui, ó. Aí chegou no mesmo resultado. É a mesma coisa. Tá certo? Então, ó, eu acho mais fácil para vocês pegar isso aqui, ó. Ou subindo ou descendo. Se você pegar subindo, foi o que o livro fez. Ó. Pegou subindo aqui, ó. E pegou subindo aqui. Pronto. Essa é a teorema da bissetriz. Identificou a bissetriz, pega subindo à esquerda, iguala subindo à direita. Mas se o aluno pegar descendo, não tem problema nenhum. Aí vem aquela história. Muitas vezes, eles vão dar para vocês a soma disso aqui, ó. Eles vão chegar e falar assim, ó, x mais y mede 10. Aí o aluno fica doido. Nossa, eu não sei trabalhar com essa propriedade. Claro que sabe. À frente, A2 falou sobre proporção. Se falou sobre proporção, você pode chegar aqui e fazer aqui, ó, x mais y é igual a c mais b. Então, você pode pegar esse lado e somar com esse lado, e isso vai ser igual a esse segmento somado com esse segmento. A proporção permite que vocês façam isso. Você pode somar o x mais c dividido por x, o y mais b dividido por y, aí volta todas as propriedades anteriores, certo? Então, ó, vocês não ficam preocupados com a demonstração, vocês têm que saber usar o teorema da bissetriz. E o teorema da bissetriz é esses segmentos aí. Quer questionar alguma coisa ou não? Sim ou não? Não, já. Obrigado. Vai ter exercícios desse tipo, eu vou chamar a atenção em relação a isso. Presta atenção. Eu selecionei alguns exercícios despropostos, sessão Enem, e só tem esse aqui da aprendizagem que eu quis colocar, porque às vezes o aluno passa despercebido na leitura. Então, veja bem. Vamos começar alguns exercícios. Depois de andar 5 metros numa escada rolante, uma pessoa percebeu que se deslocou 4 metros em relação à horizontal. Tendo andado 10 metros na mesma escada, quantos metros terá se deslocado em relação à vertical? Então, vamos lá. O segredo está aqui, ó. Andar sobre a escada, todo mundo vai fazer a escada, está na inclinação ideal, beleza. Todo mundo tem essa visão. O problema deslocou 4 metros em relação à horizontal. Aí o aluno, muitas vezes, ele não consegue entender o que é essa horizontal e coloca esse 4 no lugar errado e vai fazer as contas e vai ter a resposta aqui. Eu fiz ela correta, fiz ela errada. Com 4 fora de posição, aí você acha a resposta, opa, deu essa resposta. Aí é onde o aluno é surpreendido. Então, vamos lá. Vamos partir para o quadro para vocês entenderem o desenho e entender a questão. Vamos imaginar no quadro. A pessoa está aqui. Aqui é a nossa escada. Essa pessoa já deslocou 5 metros na escada. Então, está aqui, ó, 5 metros. Ela saiu aqui do ponto inicial, que eu vou chamar de A, foi até o ponto B. Só que, nesse trajeto, o deslocamento horizontal. Aí tem aluno que vem aqui e coloca isso. Só que isso aqui não é horizontal, isso aqui é vertical. O horizontal está aqui, ó. Aqui ela percorreu 4 metros. Aí sim, como aqui, o ponto B e aqui está sendo horizontal, se você descer o segmento de linha reta, isso aqui vai ser uma altura. Aí, o que vai acontecer? A pergunta foi, se ela deslocar, tendo andado 10 metros na escada, quantos metros terá se deslocar em relação à vertical? Agora ela vai percorrer aqui 10 metros nessa escada. 10 metros. E a pergunta é, qual vai ser o deslocamento na vertical? Eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber isso aqui. Aí eu vou prolongar meu desenho e vou formar aqui 2 triângulos semelhantes. Quem garante a semelhança entre eles? Veja bem, o ângulo A, ele é um ângulo comum. O ângulo A, ele pertence ao triângulo BAC, ele pertence ao triângulo BED. Então, ó,
se você for procurar a semelhança, é o melhor que tem para vocês analisarem. E eu aconselho ir no comum primeiro. Esse ângulo é comum. Se ele é comum ao triângulo menor e ao triângulo maior. Certo? E o ângulo de 90 graus também são congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu já consigo provar que eles são semelhantes. Mas, se eu for analisar a regra da proporção, você vai fazer assim, ó. Maior para o menor, menor para o maior. Tanto faz. Eu vou sempre pegar o maior pelo menor, mas fica à vontade de vocês. Então, se eu for pegar aqui, ó, do triângulo maior, quem está oposto ao ângulo comum é x. E do triângulo menor, quem está oposto é h. O ângulo de 90 graus do maior, quem está oposto, é 10. E do triângulo menor, quem está oposto, é 5. Aí você fica tendo duas incógnitas. Aí o aluno, puta que pariu, o que eu faço? Veja bem, vou separar esse triângulo aqui pequeno. Esse triângulo pequeno. D, B, C, A. Olha o que está acontecendo. Aqui é 5, aqui é 4. E aqui é 90 graus. Esse triângulo é o famoso triângulo manjado. Por que é o triângulo manjado? O que é o triângulo manjado? 3, 4, 5. Se é 3, 4, 5, a hipotenusa é o 5. Está aqui. Oposto ao outro 90 graus. Um dos catetos é 4. Então, o outro cateto só pode ser o 3. É o único triângulo retângulo cuja hipotenusa é 5 e um cateto é 4. Por obrigação, o outro precisa ser 3. Então, eu tenho essa altura aqui, ó, 3. Mas vamos supor que o aluno não entendeu isso. Aí, se ele não entender, faça o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual. Aí você pega a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 5. Um cateto é 4. O outro cateto eu não sei, chamei de Hzinho. Então, 25 é igual a 16, mais o Hzinho ao quadrado. Desculpa aí. Aí vai ficar o 25 menos 16 é igual a Hzinho ao quadrado. 25 tira 16, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Pronto. Então, eu tenho aqui que esse H, ó, x sobre 3 é igual a 10 sobre 5. Então, x sobre 3 é igual a 2, que é 10 dividido por 5. Multiplica cruzado. Então, x é igual a 6 metros. Ou seja, uma pessoa que saiu na escada rolante do ponto A e foi até o ponto E, ela andou 10 metros nessa inclinação. Mas quando ela foi verificar qual é a altura que ela está a 6 metros do primeiro piso. Aí acabou a questão. Certo? Fechou. Aqui agora já começam os propósitos. Veja bem o que está acontecendo nessa atividade. Os pontos D, E, F pertencem aos lados do triângulo retângulo ABC, determinando o retângulo BFDE, com BF igual a 6 centímetros, conforme mostra a figura. Dadas as medidas AB igual a 8 centímetros, BC igual a 10 centímetros, o comprimento do segmento DE é. Veja bem, igual esse exercício, a lista suas deve ter uns 4 fora esse. Tudo com o mesmo raciocínio. Por isso que eu escolhi um, para depois vocês desenvolver os demais. Vamos lá. Eu preciso trabalhar a semelhança triângulo. Volta para o quadro. Eu vou estar fazendo o desenho para a gente concluir isso aí. Espera um pouquinho aí. Fazendo o desenho. Um triângulo. Pronto. Os lados do triângulo A, B, C. Retângulo D, F e E. Acompanhe.
ele quer o comprimento do segmento DE. Então, nós não sabemos, aqui é o retângulo, BE, eu quero esse pedacinho aqui, certo? Foi fornecido que de B até E mede 6 centímetros. Isso aí foi fornecido no próprio desenho. E, ao mesmo tempo, foi falado que de B até C mede 10 centímetros. Então, de B até C mede 10 centímetros. E de A até B mede 8 centímetros. Então, ó, daqui até aqui mede 8 centímetros. Pronto. E quero o BE. Veja bem, eu posso trabalhar com esse triângulo DFC e o triângulo ABC. Eu posso trabalhar com o triângulo AED e o triângulo DFC. Ou eu posso trabalhar com esse triângulo maior, esse triângulo AED e o triângulo maior. Eu vou trabalhar com esse aqui, ó. Vou trabalhar com o triângulo AED, que é semelhante com o triângulo ABC. Agora, quando você fala que são semelhantes, tem que garantir a semelhança entre eles. Então, veja bem, eu estou trabalhando com o triângulo todo e com a parte de cima aqui. Ó. Esse é meu objetivo, mas eu posso trabalhar com qualquer um dos 3 triângulos, comparando 2 a 2. Beleza. Esse ângulo aqui é comum. Ó. Esse ângulo é comum. Ele é ângulo do triângulo AD e, ao mesmo tempo, ele é ângulo de ABC. E aqui, ó, por ser um retângulo, aqui é 90 graus. Então, aqui também vai ser 90 graus. Então, agora fechou. Agora, veja bem. 90 graus, eu não tenho o valor da hipotenusa. Então, 90 graus, para mim, é só para falar que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Só para isso. Então, eu tenho que concluir que esse aqui e esse ângulo, eles são congruentes. Porque eu já sei que esse é comum, 90 graus, 90 graus, então os outros dois que sobraram são iguais. E meu objetivo é encontrar o valor de x. Então, me ajuda aí. Se de A até B mede 8 centímetros e de B até E mede x, quanto que vai medir esse pedacinho até aqui? Quem sabe responde. Vou repetir. X menos 8? X menos 8? É. Todo mundo está de acordo com essa resposta? Veja bem. De A até B, mede 8. Esse pedaço de baixo que mede X. Minha pergunta é, quanto que mede de A até B? Não é 8 menos x, não? Quem respondeu aí X menos 8, você sempre pega o maior menos o menor, certo? Porque se você pegar X menos 8, você está falando que esse pedacinho aqui, menos 8, é o de cima. Não é verdade. Você tem que pegar aqui, ó. O maior é 8. Então, quando você pega 8 menos X, se você somar os dois, dá 8. Se você pegar 8 menos X e somar com X, corta, deu 8. Agora, se você pegar 8, X menos 8, e somar com X, vai dar 2x menos 8. Não deu 8. Então, cuidado para não tirar informação equivocada, até mesmo errada, do exercício. Certo? Então, ó, o correto é você pegar o lado maior, que é 8, e tirar o que você já tem, que é x. Então, 8 menos x. Agora acabou. Vamos montar a razão de proporção aí. Vamos lá, então. Eu vou dar oportunidade para alguém aí responder. Vocês querem que eu resolva pegando a razão de proporção do maior para o menor, do menor para o maior? Maior que o menor. Tá bom? Maior para o menor. Aí você vem aqui, ó. Quem é o ângulo comum? O ângulo comum é o ângulo A. Quais são os lados que estão opostos a esse ângulo? Está de frente para esse ângulo, ó. É o lado 10 e esse lado aqui, ó. Só como é um retângulo, e essa parte aqui de B até F mede 6, então significa que esse pedacinho de E até D também mede 6.
Então, aqui também mede 6 centímetros. É um retângulo. Lados paralelos iguais. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 10, que é o maior, e dividir por 6. Então, veja bem. Eu peguei quem está de frente para o ângulo do triângulo maior, que é 10 sobre 6. Igual. Se eu for trabalhar com 90 graus, eu não vou ter resposta para 90 graus. E não tem necessidade de ser calculado. Então, eu vou trabalhar com esses dois ângulos. Só lembrando, nós estamos pegando do maior para o menor. Então, você vê nesse ângulo aqui, que pertence ao maior triângulo, quem está de frente para ele é o lado 8. Então, vai pegar 8 sobre. Agora, você vê nesse ângulo, quem está de frente para ele, 8 menos x. Vou repetir, porque às vezes alguns alunos têm mais dificuldade. Então, veja bem. O comum, eu peguei triângulo pequeno. Quem está de frente para ele é D. E o lado maior, que está de frente para o outro triângulo ABC, é BC e não DF. Então, eu peguei 10 sobre 6, igual. Peguei aqui, ó, desse ângulo aqui, ó, um tracinho. Peguei o maior lado, que é 8, um tracinho. Peguei 8 menos x. Vou simplificar o 10 com 6, jamais cortar o 8 aqui, porque tem essa diferença, então não posso. Mas o 8 com 6 eu posso. O 8 com 6, não, desculpa, o 10 com 6. Você pega 10 por 2, 5. E 6 por 2, 3. 8 sobre 8 menos x. Multiplica cruzado. Aí vai ficar 24 é igual. Multiplicando cruzado, 5 vezes 8 menos x. Aí vai ficar 24, que é igual a 40 menos 5x. Passa o 5x para cá. Então, vai ficar 5x positivo, 40 menos 24. Então, 5x passa a ser igual a 16. Nesse exato momento, x vai ser 16 dividido por 5. Dobra os valores. O dobro de 16, 32. O dobro de 5 é 10. 32 por 10, 3,2 centímetros é o valor do lado do retângulo BR. Tá certo? Então, letra D. Olha a questão 4. O que está acontecendo aí? Ó? Veja bem. Na figura a seguir, os triângulos ABC e AB', C' são semelhantes. Afirmou. Se AC é igual a 4 vezes AC', então o perímetro de AB', C' dividido pelo perímetro de ABC é igual a... Vamos lá. Vou apagar aqui. Veja bem. Fazer um desenho qualquer aqui, ó. Jogou aqui A, C, C', C, B' e aqui B. Só jogou isso e me deu essa informação aqui, ó. AC é igual a 4 vezes AC'. Isso. A pergunta é, o perímetro de AB', C', perímetro é indicado por 2P, o perímetro do triângulo AB', C', dividido pelo perímetro do triângulo ABC. Essa é a minha pergunta. Pessoal, o que vai acontecer? O exercício deixou claro que os triângulos são semelhantes. Então, se os triângulos são semelhantes, você não precisa calcular o perímetro do triângulo maior e muito menos o perímetro do triângulo menor. Não tem necessidade. O que vocês precisam lembrar é daquela regrinha lá de trás. Quando dois triângulos são semelhantes, tudo que é linear são semelhantes. Ou seja,
Se você trabalhou lado com lado, está na razão K. Se você trabalha altura com altura, está na razão K. Se você trabalha comprimento com comprimento, está na razão K. Ou seja, perímetro com perímetro é medida de comprimento linear. Então, eles também estarão na razão K. Ou seja, você vai chegar aqui e vai ter o trabalho de encontrar o K. Como que eu vou encontrar o K? Com a informação que foi dada aqui para nós. O lado AC é 4 vezes AC'. Então, AC' eu vou chamar de X. E esse lado aqui, ó, de A até C, passa a ser 4x. Então, quem vai ser a razão de semelhança K? A razão de semelhança, você precisa analisar o que você deseja. Você está montando, você quer o perímetro do menor para o maior. Então, na hora de você montar o seu K, tem de seguir o que está querendo. Menor para maior. E o menor vai ser AC' dividido por AC. Ou seja, a minha razão de semelhança passa a ser x dividido por 4x. Simplifica o x, vai ficar 1/4. Mas, tudo que é comprimento está na mesma razão. E perímetro também é comprimento. Então, significa que a razão entre esses dois perímetros é a mesma razão entre os lados de semelhança. Então, aqui passa a ser 1/4. Você não precisa calcular o perímetro. Porque senão vai ter aluno que vai chegar aqui e vai fazer assim. Ah, não. Se é 1/4, aqui é isso, então aqui vai ser 4y. Não está errado, não. Ah, aqui é z, então aqui vai ser 4z. Mas não tem necessidade de vocês calcular o perímetro. Porque você tem aqui a informação para você encontrar a razão K. Já encontrei. Do menor para o maior é 1/4. Então, o perímetro do menor para o maior está na mesma razão dos lados, que é 1/4. Aí você não precisa fazer contas. Certo? Só pensar. Posso ir? Boa essa questão, viu? Enquanto eu vou apagando o quadro aqui, vocês vão observando essa figura e tenta falar para mim qual dos ângulos são iguais, para a gente determinar os lados homólogos. Enquanto eu vou apagando aqui, fazendo desenho. Vai analisando a questão aí. Vou só fazer o desenho. A, B, C, E, T. Já descobri quais desses ângulos aí são iguais? 2A2? O A e o C, Jackson? O ângulo A e o ângulo C. Claro, 90 graus. Esse aí sim. Agora eu preciso de mais um par para me garantir a semelhança de triângulos para que eu possa montar os lados homólogos. Esse outro par que eu quero. Porque esse aí, o A e a letra C, 90 graus, já está indicado na figura. É fato. Agora, Esse B, eu quero Jackson. outro par. Esse B, Qual? esses dois opostos pelo vértice, hein? B. Esse aqui com esse? Mas eles não são opostos pelo vértice. Porque para ser oposto pelo vértice, vai fazer isso aqui, ó. Oposto pelo vértice, esse faz aqui, ó. Ô, Ah, Jackson, tá, é D, entendi. não? Os ângulos D e E, Jackson. Oposto pelo vértice formam um X. Então, vamos lá, deixa eu ler a questão. Veja bem, na figura, B é um ponto de segmento da reta AC e os ângulos DAB, DBE
B, CE são retos. Já está tudo indicado na figura. Se o segmento AD mede 6 decímetros e o segmento AC mede 11 decímetros e o segmento EC mede 3 decímetros, as medidas possíveis de AB em decímetros são... Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos que de D até A mede 6 decímetros. Então, esse pedacinho aqui mede 6 decímetros. Temos também que de A até C mede 11. Então, daqui até aqui mede 11 decímetros. Temos também que de E até C mede 3 centímetros. E está querendo as medidas possíveis de A até B. E o B está aqui. Eu quero esse pedacinho aqui. Bom, aqui é fato. Veja bem. Se de A até C mede 11, quanto vai medir o pedacinho de B até C? 11 menos X? 11 menos X. Quando você chega aqui, você fica cheio das dúvidas. O aluno vai chegar e falar assim, meu Deus, quais são os lados que eu devo pegar aqui? Nesse tipo de exercício, ele é fácil de ser demonstrado. Acompanha meu raciocínio. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e vou chamar esse aqui de ângulo beta. Certo? Agora, se esse ângulo A é 90 graus e aqui é alfa, vocês concordam comigo que esse ângulo alfa e esse ângulo D, eles são complementares? Ou seja, esses dois ângulos aqui, a soma deles tem de dar 90 graus. Então, significa que esse ângulo aqui é 90 menos alfa. Certo? Porém, se eu somar esses três ângulos aqui, ó, alfa, mais esse aqui de 90 graus, mais esse beta, vai dar 180 graus. Mas eu não preciso dessa volta toda. Vocês concordam comigo que esse ângulo alfa mais o ângulo beta dá 90 graus? Concorda ou não concorda? Sim, Jackson. Sim. Aí, você chega aqui, ó, e isola o ângulo beta. Se eu isolar o ângulo beta, vai ficar 90 menos alfa. Opa! O ângulo D é 90 menos alfa. E esse ângulo aqui, ó, é 90 menos alfa. Acabei provendo aqui para vocês. O ângulo beta é 90 menos alfa. Conclusão. O ângulo D é igual ao ângulo beta. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, significa que se aqui é alfa, aqui também é alfa. Porque se esses dois é 90, esses dois são iguais, então esses dois são iguais. Certo? Pode perguntar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, ó, os ângulos que são iguais, esses dois são iguais, e esse aqui. Agora é montar a semelhança do maior para o menor. Aí eu vou vir aqui, ó, vou tentar fazer alguns riscos aqui, na intenção de melhorar. Do maior para o menor. 90 menos alfa. Quem está oposto para ele é x. 90 menos alfa. Quem está oposto para ele é 3. Tem que ser igual. Se eu pegar 90 graus, eu não conheço a hipotenusa nenhum dos dois. Então, sai fora. Então, eu vou pegar o alfa. Como eu estou pegando do maior para o menor, eu sou obrigado a começar aqui, ó. Quem está de frente é o 6. Aí eu venho nesse aqui, que é igual a alfa. Quem está de frente? O 11 menos x. Agora, meus amigos, é multiplicar com os lados fazer conta. Multiplica, vai dar 18, que vai ser igual a 11x menos x ao quadrado. Nesse momento, vou transportar todo mundo do segundo membro e zerar o segundo membro. Então, vai ficar
x ao quadrado menos 11x mais 18, que é igual a zero. Pronto. Chegamos na equação do segundo grau. Posso resolver usando soma e produto, ou eu posso resolver usando a forma de Bhaskara. Você está querendo saber quais são os possíveis valores que o segmento AB pode assumir. Se você for usar soma e produto, nós temos que o A é 1, o B é menos 11 e a letra C é 18. Na próxima aula, que é a próxima frente, que é a frente A4, nós iremos trabalhar as equações, forma de Bhaskara, soma e produto. Vocês vão entender isso aqui. Pode ficar tranquilo, nós vamos chegar lá. Se eu for usar soma e produto, a soma é o oposto de B sobre A e o produto é C sobre A. Como A é 1, então eu só vou fazer isso aqui. A soma é o oposto de menos 11. Então a soma é 11 e o produto é 18. Olha para as suas respostas. Quais são os números que somado dá 11 e multiplicado dá 18 que nós temos aí? 9 e 2. Então, quem são os valores de x? O x pode ser 2 ou o x pode ser 9. Porque 9 vezes 2 dá 18. E se eu somar 9 mais 2 igual a 11. Então, a resposta correta, a letra E. O x vai ser 9 e pode ser também o 2. Porque na resposta ele está falando 9 e 2. Qualquer um dos dois pode ser solução. Agora, se o aluno não sabe fazer sobre o produto, ele vai fazer a forma de Bhaskara. Eu vou tentar aqui acelerar a forma de Bhaskara. Vocês me ajudem. Na forma de Bhaskara, você precisa B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 11. Vou direto. Menos 11 ao quadrado, 121. Aí você vai pegar o menos 4 vezes o 1 vezes 18. Então, meu discriminante vai ser 121 menos 40 com 32, 72. Aí você vai chegar aqui, ó, 49. Aí vai ficar x é igual, o oposto de B, 11, mais ou menos, raiz 49, 7, dividido 2 vezes 1, 2. Então, você tem x1 e x2. 11 mais 7. 18 por 2 deu 9. 11 tira 7, 4 por 2, 2. Posso fazer assim também. Tá certo? Então, fechou essa questão. Na figura a seguir, ABC e DEC são triângulos retângulos de área S1 e S2, respectivamente. Se AC é igual a 8 e EA é igual a 4, S1 é igual a A. Então, a relação S2 dividido por S1 é igual a A. Enquanto eu apago o 4, tenta fazer essa questão aí, usando raciocínio, viu? Faz muita conta, não. Não tem necessidade, não. Pode tentar fazer, que eu estou fazendo desenho ainda.
Alguém conseguiu matar o exercício? Eu. Eu consegui, Chucks. Quanto, Carol? Ó, eu achei o K, coloquei 4/8, aí foi meio. Só que quando eu trato de área, o K é ao quadrado. Aí eu elevei o meio ao quadrado e achei 1/4. Então, parabéns para a senhora. É isso mesmo. Então, ó, veja bem, você não tem de calcular as áreas. Aí jogou esse S1 igual a só para confundir a cabeça do leitor. Mas o que acontece aqui é o seguinte: na figura a seguir, ABC, minha imagem eu não consigo ler o restante. Agora eu consigo. Na figura a seguir, ABC e DEC são triângulos retângulos de áreas S1 e S2, respectivamente. Cuidado com a palavra respectivamente. O que está querendo dizer? O S1, ele é a área do triângulo ABC, ou seja, quando você pega aqui esse S1, ele é referente à área do triângulo maior, ABC. Então, o S1, a área dele, vai ser maior do que a área do S2. Tá certo? Então, o que o aluno precisa fazer aqui? Ele tem de usar a semelhança de triângulos e encontrar o K. Eu creio que a dona Carolina deve ter feito assim, ó. Primeiro, eu preciso identificar quais são os lados homólogos. Eu tenho aqui 90 graus, quem está de oposto para ele é BC, tem 90 graus, DC. Mas eu não conheço os valores do mesmo. Aí ela deve ter feito isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é o comum. Olha a importância do aluno saber tirar esse ângulo. Ele é o comum. Se ele é o comum, 90 graus, então esse ângulo e esse ângulo são iguais. E nós queremos o S2 sobre S1, mas nós concluímos que o S2, a área, isso aqui significa superfície, a superfície 2, que é do triângulo DEC, ela é menor que a superfície 1, que é do triângulo ABC. Então, se é menor, então tem que pegar do menor para o maior. Nesse caso, vocês são obrigados a pegar do menor para o maior. Aí você chega aqui, ó, bate o olho, um tracinho e um tracinho. Do triângulo maior, quem está de frente é o 8 e quem está de frente é o 4. Então, esses dois lados são homólogos. Aí nós temos que pegar do menor para o maior e encontrar um K. Ou seja, 4 sobre 8, que é igual a meio. Mas como está falando sobre a razão entre as áreas, vai ser K ao quadrado. Ou seja, 1 meio elevado ao quadrado, 1/4. Essa é a resposta. Certo? Isso aí. Vamos lá. Próximo. O aluno chegou aqui, ó. No triângulo ABC, AB mede 8, BC mede 7 e AC mede 6. E o lado BC foi prolongado, como mostra a figura, até o ponto P, formando-se o triângulo PAB semelhante ao triângulo PCA. O comprimento do segmento PC é... Vamos lá. Quem está pensando rápido aí, pode começar a fazer. Dá tempo. São 3 minutos para estar resolvendo, enquanto a gente apaga o 4. E faz o desenho. Eu acho que é isso aí. Então, prolongamos o lado A e C, encontramos no lado P. E nós queremos o valor de
PC. Vamos ver. Eles falaram que o triângulo PAB é semelhante com o triângulo PCA. Então, o triângulo PAB é semelhante com o triângulo PCA. Não, ficou feio demais. Triângulo PAD é semelhante com o triângulo PCA. Bom, vocês conseguiram encontrar os ângulos aí congruentes? Olha para o seu desenho, não olha pelo meu, não. Vocês conseguiram identificar quais são os ângulos congruentes? Lembrem-se, eles estão comparando o triângulo PAB, que é o triângulo maior, com esse triângulo menor, PCA. Eles não estão considerando todo com a parte de cima. Aí vocês tomam cuidado na hora de vocês montar as semelhanças. Então, veja bem, ó, o aluno chegou aqui, primeira coisa que ele tira, esse ângulo aqui é comum. Pronto. Não tem mais nenhuma informação. Então, nesse caso, pessoal, é você usar o bom senso. Eu aconselho vocês a usar o bom senso. Pelo desenho, PC é o lado menor do triângulo PCA. E a parte de baixo, ou melhor, quando você pega os outros triângulos aqui, ó, você pode usar esse de baixo, 7, 6, 8. Creio que esses números, eles estiveram aqui para facilitar a vida de você nesse sentido. Então, você pegou aqui esse ângulo aqui, ó, então o posto ao menor lado. Mas entre esse triângulo vermelho que eu coloquei aqui, esquece o outro agora, 7, 6 e 8, 6 é o menor. Então, significa que esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, eles são congruentes. Aí, o aluno, na hora que ele for montar o sisteminha, ele vai perceber que vai faltar alguma informação. Porque quando você pega aqui, ó, quem está oposto ao ângulo comum vai ser 8 e 6. Mas quando você pega aqui um tracinho, quem está oposto a um tracinho é esse lado, PA, que eu não conheço a medida. E um tracinho aqui é o X. Então, eu vou precisar montar um sisteminha, senão eu não vou resolver. Se eu for tentar resolver esse aqui direto, achar o X direto, eu não vou conseguir. Então, eu vou jogar um Y aqui. Ó. Agora eu consigo. Aí eu peço a ajuda de vocês para a gente conseguir montar o exercício corretamente. Veja bem, eu sempre gosto de começar pelo ângulo comum. O ângulo comum, quem está oposto a ele é o 8 e o 6. Estou pegando o maior para o menor. Aí depois, eu vou pegar o ângulo de um tracinho, que é esse aqui, ó. Quem está de frente para ele é o Y. E aqui quem está de frente é o X. Mas ficou X sobre Y, duas variáveis. Eu não vou conseguir desenvolver. Aí eu vou precisar do outro ângulo. Quem é o outro ângulo? É esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Aí muitas vezes o aluno não enxerga esse ângulo aqui. Aí, arrebenta com a atividade. Porque o nosso objetivo é trabalhar com a parte de cima e o triângulo todo. Aí o aluno, ele não consegue enxergar. Esse é o comum, esses dois são iguais. Então, sobrou esse e sobrou esse canto aqui que eu não trabalhei. Aí eu preciso pegar esse ângulo todo. Aí vai ficar assim, ó. Em relação ao lado oposto a esse ângulo todo, eu tenho x mais 7. E em relação aqui, eu tenho y. Em relação a isso aqui, eu tenho o y. Caso o aluno não venha a entender, ele separa o triângulo. Eu vou separar o triângulo aqui, depois eu vou apagar o triângulo, que é para o aluno compreender o que está acontecendo. Aqui é o ponto P, esse é igual, o ponto A. Depois nós pegamos um grandão aqui, ó, do P até A, e vem reto aqui, ó. Vem daqui até o B. Só uma demonstração rápida. Esse aqui é o comum. Pelo esquema aqui, ó, menor lado e menor lado, então esse ângulo é igual a esse. Então sobrou quem?
Sobrou esse aqui, ó. Esse todo e esse 5 aqui. Aí você chegou. Esse aqui é x, esse aqui é 6, esse é y. Esse é y, esse aqui é x mais 7 e esse aqui é 8. O que que eu fiz no desenho? Eu peguei do maior para o menor. Então, eu peguei o 8 sobre 6. São homólogos. Depois eu peguei um tracinho. Eu peguei o y e peguei sobre o x. E restou isso aqui, ó, 2 tracinhos. Eu peguei o x mais 7 e peguei aqui o y. Aí eu montei isso aqui, ó. Agora eu vou trabalhar em cima disso. Certo? Isso aqui é mais para aqueles alunos que não conseguiram identificar quais os dados que eu peguei aqui. Então, copia rapidinho, separa os triângulos de cima como um todo e copia, me dá espaço aí que eu preciso apagar o quadro. Ou já pode apagar? Por mim, sim, Jackson. Estou apagando, então. Beleza. Agora, vamos lá. Se você simplificar 8 e 6, 8 por 2, 4, aqui 3, y, aqui o x mais 7 sobre y. Bom, eu vou comparar 2 a 2. Vou comparar o primeiro com o segundo, aí vai ficar assim, ó. 4 sobre 3 é igual a y sobre x. E vou comparar também o 4 sobre 3, que é igual a x mais 7 sobre y. Pronto. Meu objetivo é encontrar o x. Se meu objetivo é encontrar o x, então devo isolar o y. Isolando o y, passo o x para cá, multiplicando, vai ficar 4x sobre 3 é o y. Deixe isso aqui, eu vou precisar dele. Certo? Isolei o y. Vem aqui, ó, e multiplico cruzado. Aí vai ficar 4y, que é igual a 3x mais 21. Multipliquei cruzado. Agora volto aqui e substituo. 4 vezes y. Só que o y é 4x sobre 3, que é igual a 3x mais 21. O 3 está dividido, passa para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar 4 vezes 4x, 16x, que é igual. Como aqui é a multiplicação, o 3 pode passar para lá multiplicando. Aí vai ficar 9x mais 3, 63. Quando você pega aqui o seu 16x e tira 9x, tem de dar 63. Mudando para cá, ó, meu espaço está acabando. Aí eu vou dar a volta e ir lá para o cantinho do quadro, porque meu braço não vai lá não. Aí o que vai acontecer aqui, ó? 16x tira 9x, 7x que é igual a 63. Então, x é igual a 63 dividido por 7. Então, x vai ser igual a 9. Então, finalizamos com a letra, não sei. 9 é a resposta. Tá certo? Então, letra C. C de cornicha. Pode apagar ou não? Pode. Pode.